Olá, meu nome é Yara Aguiar e sejam bem-vindos ao canal Por Você de Coração. Por aqui, a gente acredita que você é protagonista da sua saúde. A imensa maioria das doenças são evitáveis. Mesmo quando já instaladas, as suas escolhas serão determinantes para viver com qualidade e ter longevidade. E se você tem aquela dor no corpo, que não sabe de onde vem, aquele cansaço, aquela fadiga constante para tudo que você está fazendo. Presta atenção nesse vídeo, que hoje você pode descobrir que você tem fibromialgia. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir já para você curtir e compartilhar, porque eu tenho certeza que esse diagnóstico pode mudar a sua qualidade de vida. E para falar desse assunto, eu convidei aqui a doutora Núbia Goulart, que é médica formada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ela fez residência de reumatologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. E é mais uma daquelas amigas que o empreendedorismo médico me trouxe. E eu estou muito feliz de você estar aqui. Seja bem-vinda, doutora Núbia. Olá, doutora Yara, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Espero que você possa ficar tranquila, que vai ser um bate-papo que a gente vai conseguir ajudar muita gente. Tenho certeza que é nessa área sua que é tua especialidade e um dos teus fortes. Vamos lá. E a gente sabe que a fibromialgia afeta, né? Bem variável, né? Esse número. De 2 a 12% da população adulta do Brasil, mas as estimativas aí em torno de 2,5%. A imensa maioria vai ser mulheres e entre 30 e 55 anos. Mas também pode atingir homens, né? Homens, idosos e até crianças. Exatamente. Mas vamos dar início. Vamos começar entendendo o que é fibromialgia. A fibromialgia, ela hoje em dia é a doença mais comum no consultório de um reumatologista. Ela é considerada uma doença que leva a um quadro de dor músculo-esquelética. O paciente ele tem dor generalizada, não se sabe ainda qual é a causa. Porém, ela tem uma alteração no sistema, o paciente ele tem uma alteração no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico, talvez um componente inflamatório que faz com que o paciente sinta mais dores comparado a um paciente que não tem fibromialgia. Normalmente, o paciente ele tem dor, para a gente fazer um diagnóstico, ele tem que ter dor por mais de 3 meses consecutivos. E tem que ser dores difusas, generalizadas. Não vale uma dor, eu tenho uma dor no braço, eu tenho diagnóstico de fibromialgia. Não. Tem que ser uma dor difusa. Além disso, um dos sintomas bem característicos é a fadiga. Fadiga, cansaço, alteração do humor, alteração do sono, muito importante, o paciente não dorme bem à noite, e alteração do cognitivo, aquela coisa, doutor, estou perdendo a memória, além disso estou cansada, tenho dor no corpo, o que será isso? Será que é alteração hormonal? Entendeu? Então, essas queixas são importantes em relação a gente fazer um diagnóstico da doença. Você vai ter uma junção de vários sintomas e isso vai ser um diagnóstico meio sindrômico, né? Isso, meio que, perfeito. mas você ainda não se sabe a causa exata por que isso acontece. Isso, a causa é desconhecida. Nós sabemos também que tem um cunho genético. Por exemplo, pacientes de primeiro grau. Meu pai, minha mãe tem fibromialgia. A chance de você ter é maior. Entendeu? Comparado a parentes que não têm fibromialgia. Mas não tem uma causa esclarecida. Ela é complexa, essa causa. Entendi. O principal sintoma vai ser a dor. Dor, né? tem que ter dor. O que o paciente vai buscar. Mas muitas vezes os pacientes vão ter outros sintomas que talvez ele nem desconfie que isso pode estar associado também à fibromialgia, a insônia, por exemplo. Sim. E quais são os fatores de risco para esse desenvolvimento? Você já antecipou um pouquinho, né? Que existe esse componente genético realmente. E qual a influência dos transtornos, né? Digo, depressivos, de ansiedade, no aparecimento da fibromialgia? Nós sabemos que a fibromialgia, eu até explico para os pacientes, ela anda lado a lado com alguns transtornos da psiquiatria, dentre eles a depressão e a ansiedade. Mas também ela pode estar relacionada com enxaqueca, principalmente aquela migrânia, a síndrome do intestino irritável. O paciente que tem fibromialgia, ela tem alteração do hábito intestinal também, pode acontecer. Além da genética, o estresse. O estresse é importantíssimo, tanto o estresse psicológico quanto traumático.
Isso pode fazer com que o paciente que tem um cunho genético, uma predisposição a desenvolver a doença, passe por um estresse psicológico ou traumático e ele comece a desenvolver todos os sintomas da doença. E como que é feito esse diagnóstico? Você precisa normalmente de algum exame complementar? Não, na maioria das vezes o diagnóstico é clínico, nós vamos conversar, fazer uma história clínica bem feita, um exame físico, mas como esses sintomas, eles são muito inespecíficos, que todas as doenças podem dar, cansaço, fadiga, indisposição, então a gente pede alguns exames laboratoriais para afastar outros tipos de doença, mas o diagnóstico é clínico. Os exames complementares é mais para diagnóstico diferencial, né, Isso, na verdade. perfeito. E existe como que é feito isso em consultório? Porque dor é algo que pode parecer subjetivo, né? Se utiliza alguma escala, algo que você pode dar, assim, de exemplo, pessoal, que é feito na sua prática do dia a dia para esse diagnóstico clínico, você fala, você vai usar, né, os exames complementares para diagnóstico diferencial, mas você já tem ali um caminho certeiro de que aquilo provavelmente é uma fibromialgia. Primeiramente, a história clínica. A gente tem que perguntar, conversar com calma, consulta longa, isso vai te ajudar no diagnóstico. Segundo, antigamente a gente usava os pontos, a palpação dos pontos. Tem que ter tantos pontos de 18. Hoje em dia a gente não usa mais esses pontos, a gente baseia mais na história clínica. Existem algumas escalas, sim, escala de classificação da dor, escala dos sintomas cognitivos, mas no dia a dia do consultório a gente não usa, nós vamos mais pela história clínica e o exame físico mesmo, para afastar outras possibilidades de diagnóstico, o diagnóstico diferencial, que foi o que você comentou. Porque aqui eu sempre entrego minha idade, tá, Núbia? Porque eu sempre fico falando assim, gente, na minha época existiam os Thunder Points, aquelas coisas que você usava para fazer diagnóstico. Hoje em dia não se utiliza mais, então eu tô me atualizando, eu também aprendo aqui, sabe? Então, na nossa época, a minha também eu utilizava. Então tá. Então atualmente não se utiliza mais esse Thunder. Não. Era isso, assim que se chamava, Thunder Point, né? Era assim que se chamava. E como, assim, então o diagnóstico vai ser clínico, uma boa história clínica, né, que exige tempo de consulta, exige dedicação, exige se interessar pelas queixas do doente, exame complementar para descartar outras possibilidades, né, mas como que se inicia o tratamento dessa doença? Como que é feito o tratamento dessa doença? Se utiliza medicamentos? Como que é essa abordagem? O principal para o paciente melhorar, ele entender o que é a doença. Ele precisa saber o que é a doença, quais são os pontos gatilhos, o que pode desencadear uma crise. A partir desse momento que ele entende, e o familiar, que é importantíssimo que eu falo, diagnóstico na reumatologia leva um familiar. Porque ele precisa estar ciente do que está acontecendo ali. Então, a partir desse momento, o paciente entender o que é a doença, quais são os fatores que podem desenvolver a crise, nós vamos passar para o tratamento. Aí, o tratamento é individualizado. Se é um paciente que ele tem alteração, que durante a consulta você vê que ele tem alguma alteração que vai um pouco para psiquiatria, uma síndrome de ansiedade, depressão, você pede ajuda para o psiquiatra, para a terapia, que é importantíssimo a terapia, principalmente a cognitivo-comportamental. Então, nós começamos pela parte não medicamentosa e depois pela medicamentosa. A não medicamentosa, além dessa questão do auxílio dos colegas, o exercício físico. É imprescindível o exercício físico. Aí todo mundo pergunta, qual o melhor exercício físico? O que você conseguir fazer? O que você faz. Né? Desde que você tenha uma regularidade, disciplina. E a melhor é a longo prazo. Então tem que ter paciência, que aos poucos vai melhorando. Não adianta eu falar assim, faça hidroginástica. Doutora, eu não gosto de água. Então ele já não vai aderir ao tratamento. Entendeu? Então é importante. Claro que nós sabemos que os exercícios aeróbicos, eles melhoram mais em questão da dor. Mas também nós não podemos esquecer do anaeróbico também, que é importante. A água, principalmente a hidroginástica com a água morna ela relaxa a musculatura. Então isso ajuda também a melhorar. Além de você ter um ganho com o exercício físico, ainda a água ela vai trabalhar o relaxamento da musculatura e ajudar a melhorar a dor. Perfeito. A fibromialgia, ela é considerada uma doença crônica? Sim, ela é uma doença crônica. E aí, como a gente sempre fala aqui, já tem diversos outros vídeos aqui no canal falando das diversas doenças crônicas, das diversas especialidades. Toda doença crônica, ela vai passar por um tratamento multidisciplinar, né? E um tratamento multidisciplinar que se inicia com muitas técnicas que não são medicamentos e outras vezes, sim, vai se utilizar medicamentos específicos. Mas existe algum medicamento especificamente para o tratamento de fibromialgia
que atua nos mecanismos de ação ou não? Ou são mais fatores associados aí da depressão, ansiedade e tal? Na verdade, não existe um remédio específico. Como é uma doença que gera muita dor crônica, apesar dela não ser inflamatória, não tem ainda comprovação, nós usamos os anti-inflamatórios com o objetivo de analgesia, ajudar na dor. Além disso, a gente usa os remédios da classe da psiquiatria, principalmente algumas medicações como duloxetina, pregabalina, que são remédios que atuam na dor. Entendeu? Mas isso é individual, tá, gente? Assim, não estamos aqui falando de medicamentos Não estamos prescrevendo, né? estamos falando das possibilidades de uso, né? Obviamente. Porque Sim. aqui, como estamos falando para várias pessoas, vai parecer, não, então eu já tomo esse porque vai melhorar. E não é isso. É uma abordagem, como eu disse, multidisciplinar, que vai envolver uma avaliação do especialista, né? Obviamente. E qual é o papel das técnicas de meditação, de relaxamento? Existe algo, assim, cientificamente comprovado para isso? Vocês indicam no geral? Então, cientificamente não existe. Biofeedback, meditação, até a própria acupuntura. Uhum. Não existe ainda uma comprovação. Mas se o paciente ele está fazendo, ele está sentindo bem, eu sempre falo, mantenha. Você está sentindo bem? Você achou que você melhorou o estresse, melhorou a dor, você está mais tranquilo? Então mantenha o tratamento. Não tem problema fazer. Vamos buscar uma coisa que vai te fazer bem. Isso, que vai te fazer bem, que vai melhorar, porque as outras coisas a gente consegue ir ajustando para frente. Perfeito. E em relação à alimentação, existe, porque nós estamos na onda, né? De todas as medicações, tudo que você tem uma alimentação inflamatória, uma alimentação não inflamatória, existe algum alimento que piora, existe algum alimento que melhora, existe algo que realmente a gente pode dizer para o pessoal, é isso ou não? No geral vai ser aquilo que a gente já conhece sobre a alimentação saudável e ponto. Nossa, doutora Yara, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, é o que a gente escuta muito. Tira o glúten, que é inflamatório, tira a lactose, que é inflamatório. Não tem nada comprovado. É uma alimentação saudável. Claro, o paciente, nós sabemos que a obesidade, ela é fator de risco, sim, para fibromialgia. E o paciente que tem fibromialgia, ele tem medo do exercício físico, consequentemente ele vai ganhar peso. Então entra num ciclo vicioso. Então a questão é uma alimentação saudável, menos sal, que aí entra a parte da cardiologia, entendeu? Menos alimentos processados, ultraprocessados. Que é uma alimentação equilibrada, Sim. Saudável, né? Que sim, isso aí vai aumentar ganho de peso, uma alimentação rica em carboidratos refinados, vai aumentar ganho de peso, né? E, consequentemente, piorar qualquer doença crônica, né? Seja ela reumatológica, vascular, pneu, qualquer área, né? E a orientação, então, que você dá é de uma alimentação equilibrada. Perfeito. No geral é isso. E em relação aos exercícios, você já falou, né, que é fundamental e é difícil, porque o paciente, ele tem uma dor e ele fica com medo de fazer o exercício, né? Os exercícios aeróbicos são melhores para alívio da dor, mas a musculação é importante para fortalecimento de musculatura e toda essa preservação, né, para longevidade e tudo mais. Mas existe algum exercício que seja proibido? Não tem nenhum exercício que seja proibido. O importante é você fazer. E uma premissa que eu sempre falo para meus pacientes: faça lento e gradual, de acordo com as suas limitações. Tá com dor? Vai assim mesmo, faz 5 minutos. Entendi. Já vai te ajudar. E normalmente, nessa dor que ele fala, né, que ele tem uma dor que é crônica, né, o tempo inteiro, mas existe para o paciente dar uma olhada ali, existe um momento que vai melhorar? Com quanto tempo que isso melhora? Existe um prazo? Normalmente ele começa ali com dor e vai aliviando já durante o exercício? Ou não? Como que funciona isso? Na verdade, eu falo que nós temos 2 situações. A gente entra com a medicação para o paciente ter condição ali de iniciar o exercício físico, porque o remédio ele vai dar assim um conforto. Mas o exercício físico, a melhora é a longo prazo. Eu dou um prazo para o paciente normalmente de 3 a 6 meses. Uhum. Entendeu? Perfeito. Porque senão ele faz o primeiro mês, que eu já atendi paciente no consultório, ela faz o primeiro mês e fala: nossa, doutora, eu fiz o primeiro mês, parei, porque não adiantou nada, foi piorar. Mas você tá com dor. Entendeu? Então, assim, o começo, ele vai piorar mesmo a dor. Então, às vezes, a gente usa até analgésico, relaxante muscular no início, para ele adaptar a questão da dor da fibromialgia, a questão da dor relacionada ao exercício físico, e depois ele entra numa disciplina,
uma regularidade ali do exercício, aí a tendência é que vá melhorando, mas 3, 6 meses. E é importante que o paciente entenda que ele está convivendo com aquela doença, às vezes ele percorre anos, né, até ter o diagnóstico, e está convivendo com aquela dor há muito tempo. E muitas vezes se busca essa melhora milagrosa, instantânea, né? que não existe, né? Mas eu queria que você falasse também um pouquinho a respeito do uso, do perigo, né, na verdade, do uso crônico, tanto desses anti-inflamatórios quanto dos relaxantes musculares, né? Que ela explica um pouquinho como que você faz uso desses medicamentos, quanto tempo, é mais a curto prazo, não recomendo que o paciente use a longo prazo. Então, normalmente, nós usamos na fase inicial, quando o paciente faz diagnóstico, ele tem muita dor, ou nas crises, de 5 dias, ele no máximo estourando 10 dias, porque o anti-inflamatório, ele tem muito efeito colateral. Entendeu? Ele pode te levar a insuficiência renal, aumento da pressão, edema, inchaço nos tornozelos, alteração gástrica, assim, tem um monte de efeito colateral relacionado ao anti-inflamatório. Então, não é para usar na rotina do tratamento da fibromialgia. Isso a gente observa muito. Principalmente paciente que vai em pronto-socorro. E às vezes o relaxante muscular também, né? Sim, ele usa porque compra sem receita. Tanto o anti-inflamatório quanto o relaxante muscular. E outra coisa, se ele tá em crise, ele vai ao pronto-socorro. O pronto-socorro vai fazer o quê? Injeção de anti-inflamatório, entendeu? Além de fazer injeção de anti-inflamatório, de corticoide, que isso é feito muito em pronto-socorro, e ainda prescreve anti-inflamatório para levar para casa. Então, você, paciente com diagnóstico de fibromialgia, você vai melhorar. Desde que você adere ao tratamento e acompanhe regularmente com o reumatologista. E o uso de anti-inflamatórios, ele tem efeitos cardiovasculares, né? Que eles podem piorar as doenças cardiovasculares, a aterosclerose, pressão alta, né? Além de sangramentos gastrointestinais, problemas renais, pacientes que vão perda renal, né? Levando a pré-diálise ou até hemodiálise por uso dessas medicações crônicas. Sim. Né? E existe, como é uma doença crônica, não existe cura, certo? Certo, perfeito. Não tem cura. Não tem cura. Tem controle, tem melhora da sua qualidade de vida. Tem melhora de sintomas. E ela normalmente é uma doença cíclica. Tem algo que faz, por exemplo, o paciente vem vindo bem controlado. Controladinho, tá ali seguindo com a doutora Núbia, perfeito no tratamento, fazendo tudo certinho. E aí, de repente, ela tem uma piora. Normalmente é o que piora essa... Fator estressante. Fator estressante. Ou até infeccioso. O paciente está bem clinicamente, ele tem uma infecção. Vou te dar um exemplo comum, que Covid, chikungunya, entendeu? Aí ele pode ter a crise relacionada à fibromialgia. Ou o principal é o fator estressante, é o psicológico. Eu tive um problema no trabalho, um problema familiar, estou preocupado com uma coisa, filho, tal. Tem a crise. E o paciente, ele já sabe. Entendi, que aquilo vai acontecer. Ele já sabe, amanhã eu vou acordar com dor. Ou se ele não sabe, ele tem que aprender. Ele precisa aprender que aquele momento vai desencadear a sua crise para ele aprender a gerenciar suas emoções. Se ele gerenciar suas emoções, consequentemente, ele vai lidar bem com a crise. Perfeito. E quais são os principais mitos que você escuta aí na internet? Porque nós estamos nesse meio, né? E o objetivo da gente aqui... Eu tô sempre trazendo pessoas nas quais eu confio muito, que eu acho que são muito competentes cientificamente falando, que vão dar informações de qualidade. Nem sempre é aquilo que o paciente quer ouvir, mas é a verdade. Quais são os mitos que você vê mais frequentes aí na internet sobre a fibromialgia? Primeiro, não é uma doença só de mulheres, acomete homens e até crianças. Segundo, ainda ela não é comprovada que ela é uma doença autoimune. Sim. Não é ainda comprovado. Tá? Terceiro, importantíssimo, que a gente aí vai barrar em leis, em assuntos que a gente nem quer falar aqui, é a questão da incapacidade total. Ela pode, sim, dependendo do paciente, ter uma incapacidade temporária, entendeu? Mas essa incapacidade total é difícil de acontecer. Principalmente... Neste caso, você tem que levantar a hipótese de outras doenças associadas, uma depressão grave não tratada, uma síndrome de ansiedade, entendeu? Que aí sim pode auxiliar e gerar esse processo de uma incapacidade total. Na maioria das vezes, essa incapacidade total vai ser causada temporariamente por uma falta de tratamento adequado. Perfeito.
Na maioria das vezes, Uhum. né? Porque você não tem um tratamento adequado. E essa paciente está temporariamente com incapacidade total, né? Às vezes, na verdade, o que mais acontece não é só o acompanhamento do reumatologista, é ali a multidisciplinaridade que a gente precisa. É o reumato, é o educador físico, é o psiquiatra, é o psicólogo, entendeu? Então, a gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar. Perfeito, Núbia. Acho que aqui a gente, né, deu uma visão geral a respeito da fibromialgia. E aí agora, para o paciente que está desconfiando que ele tem fibromialgia ou para aquele paciente portador de fibromialgia, quem você queira, que mensagem você gostaria de deixar aí para eles? Não desista, a sua doença tem controle, procure um médico, procure uma ajuda, faça as orientações que o médico te propôs que você vai melhorar. Perfeito. E eu, como mensagem final, eu queria dizer o seguinte, que a fibromialgia, ela é uma doença que ela acaba trazendo muitos estigmas, né? Das pessoas que acham que aquela é aquela paciente que reclama o tempo inteiro, que tá cansado o tempo inteiro. Mas eu quero dizer para vocês que existe um caminho. E nessa rota, certamente está incluído alimentação saudável, a prática regular de exercício e o controle das doenças mentais, do estresse emocional. Existe um caminho, procure ajuda. Núbia, também para a gente finalizar, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, obrigada por colaborar aqui comigo, pessoal, e queria que você deixasse suas redes sociais também para a galera te seguir lá, ver mais informações, que você faz vídeos também muito bacanas. Convido o pessoal lá para o seu Instagram. Primeiramente, eu queria agradecer novamente o convite da doutora Yara. Fibromialgia é minha queridinha. Adoro, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Mas eu falo um pouco dela nas minhas redes sociais, que é @nubegular.reumato. Esse é meu Instagram. Perfeito. E antes de finalizar, eu queria pedir para vocês viram, vai ter informação de qualidade, existe um caminho. Manda esse vídeo para alguém que você conhece, que tem esses sintomas parecidos com esse. Compartilha naquele grupo de família que você compartilha tanta besteira, manda isso aí. Vai ser bem, bem legal, bem bacana. E minha rede social é doutora Yara Aguiar. Me segue lá também para mais informações. E esse foi mais um Por Você, de coração.